Amados irmãos e queridos ouvintes, vocês percebem alguma coisa na vida de vocês que esteja em desequilíbrio? Você tem visto áreas que você considera importantes na sua vida, mas você as vê assim meio que desconexas, meio que desproporcionadas. Viver com sabedoria é preciso, e é preciso, para tanto, ter equilíbrio. E eu sei que ter equilíbrio no mundo que nós vivemos, governado por tanta injustiça, não é nada fácil, é grande desafio. No sermão passado, intitulado Lute para Viver com Sabedoria, o observador da vida debaixo do sol nos falou da perca da sanidade por meio da opressão que leva muitas pessoas a perderem até mesmo o juízo das coisas. Ele falou também da perca da integridade por meio do suborno. São as pessoas que vivem vagando e vivem barganhando favores como presentes ilícitos. Então o conselho se resumia ao quê? Se resumia a entregar as nossas ansiedades para Deus e viver vida honesta, não viver defraudando a alma de ninguém em detrimento de nossas ausências. Eu mostrei que muitas vezes a gente tenta suprir as nossas ausências dando pequenos presentinhos às pessoas, e isso é defraudar a alma das pessoas. Aí às vezes a gente é ausente em casa e quer com um presentinho, com um ramalhete de flores, com uma tecnologia dada aos filhos, achando que isso vai suprir as nossas lacunas que nós vamos deixando na alma dos nossos filhos. Isso é suborno das emoções. Ele também nos falou que devemos saber lidar com o tempo. E neste ponto nós vimos o quê? Ele falar sobre a resiliência que devemos ter na nossa vida e concluir tudo que nós começamos. Você deve começar algo e terminar. Não deixar as coisas pelo caminho. E para isso nós precisamos de paciência e ter também, fugir da arrogância. Isso é crucial para concluir as coisas que nós começamos. Ter muita paciência. E às vezes a impaciência impede a gente de continuar o processo. Em seguida o pregador expôs a respeito das emoções. Ele falou das emoções no sentido de não nos irarmos apressadamente. Porque acontece de nós nos irarmos nessa vida. Mas quando nós nos irarmos, essa emoção ela deve seguir um caminho, o caminho da justiça de Deus. Porque irar é algo que acontece com todos nós, mas a gente deve seguir o conselho de Paulo em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Quando a ira acender em nosso coração, ela deve seguir o caminho da santa justiça de Deus. Salomão também nos falou que nós não devemos viver eivados na nostalgia. Ele falou do tempo, falou das emoções, falou da nostalgia. Pessoas que vivem visitando o passado com aquele saudosismo sem fim. E nós precisamos entender que cada momento cumpriu o seu propósito. E eu falei isso para vocês aqui. Cada momento que você viveu na sua vida já cumpriu o seu propósito, não vai voltar. Não vai voltar e ponto. Devemos seguir em frente, vivendo o que Deus tem para nós hoje. Entregando o nosso amanhã nas mãos daquele que é todo sábio e todo soberano e todo poderoso. Nós concluímos esse sermão vendo as observações que o pregador nos fez a respeito de sabedoria que vale mais do que muito dinheiro. E que nós devemos aprender a contemplar os feitos de Deus. Você lembra? Deus está fazendo as coisas em nossas vidas e nós precisamos contemplá-las com um olhar muito nítido, embora Deus ainda venha torcer algumas coisas neste mundo. Que Ele, na sua soberana
sabedoria tanto nos dá a prosperidade, como também nos dá a adversidade. E nós não devemos abraçar uma coisa e rejeitar a outra. Todas estas duas coisas vêm de Deus. E lembrem-se que eu falei para vocês por que Ele faz isso. Porque Ele torce às vezes as coisas. Por que Ele dá prosperidade, também dá adversidade. Ele faz a coisa prosperar e também Ele faz a coisa não dar certo, desandar. Ele faz isso para que a gente seja dependente de Deus. Eu penso, meus irmãos, que essas reflexões que eu sintetizei do sermão passado, para vocês hoje aqui, rememorando o que eu disse, eu penso que estas coisas foram como um pano de fundo que Salomão estendeu diante de nós em um formato proverbial. Ele está falando conosco aqui como se ele estivesse falando provérbios, a semelhança do próprio livro que ele escreveu, Provérbios. Eu expliquei isso para vocês já em 2 sermões, ele está fazendo isso. E eu repito, é como se ele tivesse estendido um pano de fundo para nos mostrar como nós devemos viver de maneira equilibrada e evitar os extremos. Esse é o tema da nossa reflexão essa manhã. Viva em equilíbrio e evite os extremos. Vamos à leitura de Eclesiastes capítulo 7, versículo 15 ao versículo 18. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz o pregador: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retire a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Amém. Vamos orar, irmãos, e pedir a bênção dele na exposição da sua palavra. Eis aqui a tua palavra, Senhor, que foi lida, e eu lhe rogo que o Senhor me dirija, meu Deus, as palavras, que possa ser para os nossos irmãos alimento para a alma deles, edificação, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho do equilíbrio e nos afastar, Senhor, dos extremos, do exagero. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos ser mais conformados à imagem do Teu Filho. Por favor, Senhor, não permita que o homem fale nesta hora, e que nenhum coração se distraia também, mas que como instrumento, meu Deus, o Senhor me use humildemente para a bênção dos meus irmãos. Nós nos reunimos aqui, meu Deus, em reverência à Tua palavra, ela que é verdadeira, ela que é eficaz, ela que transforma, que corrige, que nos orienta, que nos transforma. Que tenhamos, meu Deus, santo temor a ela nesta hora. E o Senhor cumpra o propósito pelo qual ela foi designada. Nós te rogamos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma aparente desproporcionalidade em um mundo de vaidade é o que vamos observar Salomão discorrer aqui nestes versos. E nós vamos ver como ele está nos trazendo esta realidade. Vamos debulhar isso, irmãos. Vamos tentar entrar aqui na mente do sábio Vetusto, rei de Israel, como a gente tem feito nas semanas posteriores, sempre no domingo pela manhã. Mas vamos ver como ele apresenta aqui algumas desproporcionalidades, algumas coisas que parecem estar desequilibradas
nas pessoas ou na nossa concepção. Verso 15: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Na frase, tudo isso vi nos dias da minha vaidade, é o pregador dizendo o seguinte: nesta vida, nesta minha vida, eu já vi de tudo. Nesta vida que eu vivo debaixo do sol, eu já vi de tudo, já observei de tudo que se possa imaginar. Por que ele está dizendo isso? Obviamente, Deus o fez, Deus o constituiu como observador da vida. Deus colocou Salomão naquele momento para isso, observar a vida, para entregar aos seus discípulos, aos seus pupilos, conselhos sábios de como nós devemos viver de maneira justa e de maneira piedosa nesta vida cotidiana. Eu tenho reiterado aqui para vocês isso. Essa expressão vida debaixo do sol se repete massivamente, e eu repito várias vezes aqui, porque faz parte do texto e significa a vida comum, a vida do dia a dia. Também se aplica à vida daqueles que não temem a Deus. Também se aplica à vida dos santos servos de Deus que vivem seu cotidiano aqui debaixo do sol, numa realidade comum a todos. E é mesmo assim, meus irmãos, nos dias debaixo do sol que nós vivemos, na nossa contemporaneidade, que se resume à semelhança dos dias de Salomão, esta vida comum, que muitos vivem sem sabedoria, continuam sendo realmente dias semelhantes aos dias dele, dias de Salomão. Uma vida que não faz sentido. Vaidade é isso, vida que não faz sentido. Vida cotidiana de pessoas que transitam por ela, sem olharem para os céus, sem considerarem o Criador, sem perceberem a Deus. Então vivem, portanto, debaixo de toda a sua futilidade, de todas as suas ansiedades, de todo tipo de efemeridade. São pessoas que vivem neste presente século dessa maneira, seduzidas, atraídas, entorpecidas e também desequilibradas. E você que procura temer a Deus nessa vida normal, nessa vida cotidiana, você que quer viver debaixo da justiça de Cristo, você tem percebido de fato que este mundo, na forma da vida das pessoas com o qual elas vivem, não faz sentido mesmo. Você olha e vê muito desequilíbrio. Você vê as coisas completamente desentoadas da palavra de Deus. As pessoas vivem como se suas vidas fossem poeira, vapor, neblina, uma vida vaidosa. E eu queria, aqui no primeiro ponto, examinar como o pregador examinou, chamando a atenção dessa desproporcionalidade na vaidade deste mundo. Põe os olhinhos aí no texto. Logo depois da primeira frase, a segunda frase. Aí no verso 15. Há justo que perece na sua justiça. Isso parece meio que desproporcional. E é preciso olhar aqui então duas categorias. Duas categorias de justos e de justiça. Ouçam. Salomão está dizendo, ou está nos levando a considerar, que existem homens justos no sentido de uma vida íntegra. Existem muitas pessoas nessa vida cotidiana que desejam viver de comportamentos retos, de uma conduta moral, lícita e legítima. Aquela boa fama, lembra-se do primeiro sermão no capítulo 7? Homem que vive de boa fama, que as pessoas chamam homem de boa reputação. Obviamente, meus irmãos, as pessoas desta vida deveriam viver assim, deveriam viver dessa maneira. Seus atos deveriam ser pautados como atos retos, atos de justiça, deveriam ser pessoas de uma moralidade ilibada. Pessoas que deveriam viver em uma categoria de justiça com atos de justiça.
aquilo que nós falamos que incorre no campo da graça comum. Deus dá condição a muitas pessoas de viver assim. Esse é a primeira categoria de justo. A segunda categoria de justo que nós observamos e que nos leva a considerar são aqueles justos que foram justificados por Deus, que buscam viver vida de retidão, que possuem todos os seus adjetivos de uma vida moral. Então, é o cristão, é o crente, tem essas prerrogativas. Tem uma vida moral, tem o desejo de agradar a Deus, mas sobre tudo isso paira sobre ele a justiça de Deus. Está cobrindo, envolvendo essas pessoas. Ela vive uma vida zelosa, cotidiana, em um mundo tão desequilibrado, mas ela procura viver uma vida reta diante de Deus, uma vida santa, zelosa, uma vez que foram objetos da justiça de Deus. Os seus atos de justiça não são meramente atos pessoais. Por quê, meus irmãos? Porque remetem à verdadeira justiça dos méritos de Cristo. Então, o homem justo, aqui nesse sentido, ele foi justificado por Deus e suas ações têm méritos porque são feitas em Deus. O justo, na verdade, em Salomão, no Velho Testamento, o justo que andava na justiça no período veterotestamentário, incluindo aqui o tempo em que Salomão escreveu estas palavras, era todo homem piedoso que vivia a expectativa do Messias. Isso era ser um homem justo, era ser um homem de uma vida íntegra. E no nosso contexto do Novo Testamento e a igreja, nos nossos dias, o conceito de justo e de justiça é também pautado no advento dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados nos méritos de Jesus. Nós somos justificados pelo que Cristo fez por nós. E por isso nós podemos ter essas categorias em uma vida que caminha para uma moralidade que agrada a Deus. Sendo uma categoria ou outra, irmãos, sendo apenas um homem que vive de maneira correta diante dos homens, ou um homem que vive de maneira correta diante dos homens, e que também recebeu a bênção da justificação em Cristo, sendo uma coisa ou outra, o que Salomão está dizendo aqui? Que o justo, ele em sua justiça perece. Tanto um quanto o outro perece. A ideia aqui é morrer cedo. Tanto o homem íntegro, que procura viver uma vida reta diante dos homens, como aquele que procura viver a vida reta diante dos homens e foi justificado por Deus, Salomão diz que homens de boa fama ou homens piedosos, eles podem deixar a vida aos nossos olhos cedo demais. E estas coisas acontecem no nosso dia a dia. Isso também nos traz maturidade para entender que, embora nós procuramos, desejamos viver agradando a Deus, isso não impede, meus irmãos, de alguma calamidade vir sobre nós. Isso não impede de deixarmos esta vida cedo demais aos olhos de muitos. E às vezes a gente diz isso. E ele continua falando então também de uma outra categoria de pessoas, que é a categoria dos perversos em suas perversidades. Ele vai dizer no final do versículo 15: há perversos que prolongam os seus dias na sua perversidade. Isso também parece estar em desequilíbrio com a primeira sentença que ele falou. O justo deveria viver muito, né? Mas o perverso aqui está vivendo demais. O perverso aqui é o ímpio. Eu mostrei para você o que é o justo numa visão natural e o que é um justo numa visão redentora. Mostrei isso para vocês agora. E o perverso? O perverso é o ímpio, o homem que não teme a Deus. Ele vive a sua vida debaixo do sol sem considerar o Criador e vive de maneira depravada. Ele vive perversamente. Ele é perverso em todos os seus caminhos. Ele é iníquo, como eu disse, não teme a Deus e também não teme aos homens. Ele não considera Deus e nem considera homem nenhum. Ele não está aí com nada nem com ninguém.
É um homem que está morto em seus delitos e em seus pecados e só consegue reproduzir perversidades em suas ações, nos seus pensamentos, nas suas palavras. As suas atitudes são eivadas do pecado. Então tudo que ele produz segue o mesmo caminho, perniciosidade. Ele ama a atrocidade. Ele sente prazer por fazer coisas erradas. Se ele mata alguém, assassina alguém, ele sente prazer nisso. Ele não tem remorso. Ele não sente sua consciência pesar quando ele trai a confiança de alguém. Quando ele vive nesses caminhos com completa imoralidade, em todos os gêneros e em todos os graus. O perverso, na sua perversidade, na mente de Salomão, é aquele que vive com uma sentença de culpa sobre os seus ombros. Ele está culpado diante de Deus. Ele está condenado diante de Deus. A imagem aqui, meus irmãos, é um criminoso cujos crimes são hediondos e inafiançáveis. E será condenado de fato, a menos que seja justificado em Cristo. Se não houver a justificação em Cristo, a condenação lhe aguarda. Se uma vez os justificados em Deus deixaram o caminho da perversidade e passaram a viver a justa vida que Deus definiu para que eles vivessem, sem condenação, sem culpa e sem erros, Salomão disse que homens quanto mais pecadores propagam os seus atos e as suas vidas se prolongam. E se prolongam como? Como é que eles vivem? A vida desses homens está se estendendo um pouco mais aos nossos olhos. Só que ela se estende eivadas na lama do pecado. Quanto mais eles vivem, mais eles pecam. Quanto mais eles caminham nessa vida, mais atroz eles se tornam. Eles são como porcos que vivem se sujando na lama. Suja-se hoje, amanhã outra vez, vivem pecando e pensam que não vão ter nenhuma recompensa com essas atitudes ilícitas, incorretas. Parece até, meus irmãos, que a morte erra o caminho desses homens. Mas nós sabemos muito bem o que a palavra de Deus diz que aguarda esses homens. O salário do pecado é o quê? É o quê? A morte um dia alcançará essas pessoas. Na verdade, eles já vivem mortos. E em um momento eles morrerão fisicamente. O pagamento para a perversidão e a perversão é o inferno. O inferno é o lugar para todo perverso, para todo ímpio que não foi justificado. A condenação aguarda estes homens. O lago de chama e enxofre aguarda essas pessoas, e a justa ira de Deus se derramará sobre eles, a menos que eles se arrependam. Passarão uma eternidade junto com os anjos caídos, em depravação, os anjos de Satanás, os demônios, os inimigos, a menos que se arrependam dos seus delitos e creiam naquele que está coroado de glória e que habita acima dos céus. É o nosso Senhor Jesus. Irmãos, parece ser desproporcional o justo viver pouco na sua justiça e o ímpio viver tanto na sua malignidade. Mas ainda nesta observação que para nós é mistério, a gente não consegue dar respostas para isso. A gente às vezes vê isso como uma certa injustiça, mas nós não devemos ver assim. Porque até nessa coisa, que a gente não consegue fazer a leitura perfeitamente, porque a nossa visão ela está comprometida, a gente não consegue ver muito além do que nós vemos, ou compreender tudo mais além do que nós compreendemos, ainda assim nós vemos a boa justiça de Deus. Nós percebemos que neste fato de homens de boa fama viver e deixar grande legado nesta vida, e ainda este homem possuir ou ter possuído a vida eterna em Cristo Jesus, este homem, por ter adquirido essas qualidades, ele vive aqui manifestando graciosamente bondade, graciosamente efeitos que Deus conduz à sua vida, mas quando ele deixa precocemente aos nossos olhos esses dias, ele vai se encontrar com o seu Criador, aquele que o justificou.
E ó, meus irmãos, não há nada nesta vida que este homem possa ter construído ou vivido que se compare ao momento de ele estar com Deus. Se deixar a vida, meus irmãos, precocemente aos nossos olhos, para estar com o nosso Salvador, este sim é o maior ganho de todo homem que vive justificado nessa vida debaixo do sol. Os nossos olhos não conseguem desfrutar. Nós temos limitações, mas pense por um momento, por um instante, em muitos irmãos justos, piedosos, que já partiram para a glória, que estavam há alguns anos atrás em nosso convívio, que estava conosco, eles agora estão contemplando o seu Redentor, o seu Justificador. E não há nada que se compare à beleza que eles estão vendo hoje. Não há nada que se compare ao deleite que eles estão tendo agora. Então, meus irmãos, se Deus nos estende um pouco mais a vida, todos nós aqui que fomos justificados em Jesus, se aprover dele de estender um pouco mais os nossos dias, então vivamos nos deleitando no nosso Senhor. Vivamos nos apegando a Ele, ao nosso Salvador, para que no dia glorioso que Ele nos chamar, possamos estar diante dEle em plena alegria e repleto de paz e de gozo eterno. E você nesta manhã que me ouve e tem vivido obstinadamente no pecado, se você ainda está assim, infelizmente você não poderá participar destas coisas. O erro, a vida pervertida, não compensa, o crime não compensa. Viver uma vida prolongando os seus dias no pecado, na perniciosidade, o que isso faz? Multiplica, vai avultar a condenação de Deus a você mesmo. Você não pode viver assim. Arrependa-se hoje. Você que está ouvindo esta mensagem, arrependa-se dos seus delitos, arrependa da sua perversidade e volte a Deus. Volte-se ao Senhor, arrependa-se dos seus delitos. Creia naquele que Paulo disse lá em Romanos 4, 25, ele disse: o qual foi entregue por causa das suas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu amado ouvinte, que foi o justo supremo que viveu nesses dias aqui. E ele não viveu muito não. Foram apenas 33 anos. Então ele teve uma vida curta, uma vida humana curta, mas foi suficiente para ele lhe dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você não pode ir ao Pai a não ser por Ele. Ele viveu pouco nesses dias que nós vivemos, mas o suficiente para nos declarar inocentes diante de Deus a todo aquele que crê. Então creia hoje e seja salvo por Ele. Amém. Agora do verso 16 ao verso 18, ele vai falar propriamente de equilíbrio. Equilíbrio na vida àqueles que querem viver de uma maneira íntegra. Veja o verso 16. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Isso é emblemático, viu? Pare e pense. Leia de novo. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não podemos confundir aqui ser justo com legalismo. Não podemos confundir aqui ser sábio com arbitrariedade. Pessoa que busca a justiça como causa própria, como fim pragmático. Se você vive a vida querendo ser justo pragmaticamente, você está em desequilíbrio. Vai desembocar no legalismo. Pessoas que buscam conhecimento, sabedoria da ciência humana em todos os campos, inclusive no campo da teologia. Conhecimento de Deus, mas apenas como um conhecimento humano absoluto. Isso é erro, é engano e é destruição. Poderá lhe tornar alguém, sabe como? Intolerante, snob,
alguém que não quer opinião de ninguém, e que qualquer opinião venha divergir com as suas convicções próprias, para você é algo que deve ser ressachado. Isso é perigo, irmãos, é danoso. Por isso Salomão está dizendo que ter equilíbrio com justiça e com sabedoria é o que devemos buscar. E não devemos buscar em demasia. Demasia aqui é nesse sentido, de você buscar isso para o seu próprio fim. E não deve buscar também de maneira exagerada. Ou seja, perceba nas palavras demasia e exagero, desequilíbrio. Para que você não se torne alguém moralista, porque o perigo é esse. Buscar justiça e se tornar alguém moralista. Alguém que pensa que sabe tudo, que pensa que está tudo corretamente, somente como ele pensa, como ele faz, isso te levará à arrogância. Sabedoria humana leva o homem à arrogância. Quando a justiça humana, meus irmãos, e o conhecimento humano se alastra, perceba a palavra, exageradamente, em demasia. Quando se alastra e cresce, sem piedade, sem humildade, podemos nos tornar hipócritas e perfeitos fariseus. A ideia central é essa. Alguém que vai caminhando e incorrendo para isso e se torna, em um momento se apresenta como um perfeito fariseu hipócrita. Conhecendo tanto, mas praticando nada. Parecendo que domina todo o conhecimento, parecendo que sabe tudo, mas na verdade estão sendo reprovados por Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado para você não se ver assim. Por favor, abra os seus olhos para o conselho de Salomão. Você não pode incorrer para a justiça própria. Você não deve incorrer para a sabedoria humana. Você não pode ser classificado como um fariseu perfeitinho. Um fariseu performático. Cuidado. Porque senão você está sendo reprovado diante de Deus. Salomão não está se contradizendo quando ele diz que não devemos demasiadamente procurar ser justos ou nem exageradamente ser sábios. O que ele está mostrando aqui à sua audiência é que nós devemos buscar estas coisas, mas de forma equilibrada. Busque a justiça com equilíbrio. Você não pode ir para os extremos. Você não tem que ir para o extremo. Você tem que ir para o equilíbrio. Por isso ele está dizendo aos seus irmãos, e parece ser algo dúbio, não é verdade? Na primeira leitura parece ser algo que soa um pouco contraditório, mas não tem nada a ver. Por que ele falou assim? Por que ele está chamando a nossa atenção a isso? Porque cada um de nós que estamos aqui, não foge nenhum de nós que estamos aqui, possuímos uma natureza que se inclina facilmente à vaidade, meu irmão. Eu posso me inclinar à vaidade, você também. Todo ser humano que vive debaixo do sol pode perfeitamente ir para a autojustificação. Nós queremos nos autojustificar o tempo inteiro. Quando os nossos pecados são confrontados, o que nós em primeira instância fazemos? Queremos nos autojustificar. Isso é desde o Éden. A natureza do homem caída no pecado faz isso. Busca a autojustificação. Busca a justiça própria. Nós somos inclinados a uma justiça própria. Nós somos inclinados à vanglória. Nós queremos sempre os elogios. Nós queremos sempre estar bem na fita. Nós queremos sempre a vaidade. A natureza humana sempre quer se inclinar a isso, ao autoconhecimento. Acha que é o mais sabido de todos. Nenhum de nós fugimos isso. Isto aqui, meu irmão, é um confronto para cada um de nós. Eu que estou pregando e você que está me ouvindo. Essa mensagem de Salomão, debaixo deste sol, contempla todas as realidades. Contempla todos os homens. Contempla o justo que quer viver de maneira ilibada somente para os homens. E contempla também aquele que quer viver vida justa diante de Deus. Não incorra para o extremo. Mas saiba que o seu coração sempre será atraído para isso. Você deve dominá-lo. Você deve viver uma vida equilibrada. E no final, essas pessoas que incorrem para tal atitudes,
vão se tornar, eu já disse, como um moralista, como um fariseu performático, mas ele também, diante de Deus, é visto como alguém que é um sepulcro caiado. Abra comigo em Mateus 23, versículo 27 ao versículo 28. Jesus está falando de vários juízos sobre os fariseus. Eu destaquei apenas esses dois versos 27 e 28, que se torna muito bem apropriado à nossa mensagem e reflexão essa manhã. Verso 27. Ai na escritura é uma expressão de juízo. Quando você vê ai, os profetas falando ai, ele não está dizendo de dor, não. É um lamento profundo, porque o juízo de Deus já foi destinado, já foi enviado. Quando Jesus fala ai, quando você vê em Apocalipse, ai, lembre, é juízo de Deus derramado. Deus está derramando sua santa ira. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. E o que é isso? E Jesus disse, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Tem gente que vive assim. Aquela justiça humana, aquela vaidade, a justificação humana não serve de nada, irmãos. É podridão. O conhecimento humano não nos leva para nada. Olha o que Jesus continua dizendo, é palavras do Messias, palavras do nosso Senhor Jesus. Mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia, assim também vós exteriormente parecem justos, você tem uma aparência, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, cheios de pecados, cheios de perversidade, cheios de perversidão. Um fariseu performático tem uma imagem apenas estereotipada. Ele parece ser alguém justo, ele parece ser alguém sábio, mas na verdade é somente uma casca. Por dentro ele é podre, por dentro ele está condenado, por dentro há o ai de Deus, a justiça de Deus, a justa ira de Deus está sobre ele, no sentido de condená-lo, de puni-lo. Meu irmão, você não pode incorrer para esse caminho. Ouvinte, você esta manhã não pode seguir a isso. Se seguirmos este caminho, o fim será a destruição. Veja o finalzinho do verso 16 lá em Eclesiastes. No finalzinho do verso 16, olha o que Salomão diz. É uma pergunta: por que te destruirias a ti mesmo? Quem busca a justiça própria, quem busca a sabedoria humana, de forma pragmática, vai se destruir a si mesmo. A palavra que Salomão utiliza aqui, destruirias, põe os olhinhos no texto. Está vendo aí? Bem claro para você, destruirias. Está trazendo aqui a ideia de alguém que está se auto-sabotando. Então você pode estar se sabotando, se destruindo. É alguém que está arruinando a si mesmo. Salomão está falando isso à sua audiência e eles capturaram a mensagem. Opa, se eu andar em uma justiça humana, e se eu buscar a sabedoria de homens, eu vou arruinar a minha própria vida, os meus próprios dias estarão arruinados, eu vou destruir com as minhas próprias mãos a minha própria vida. Eu vou me tornar em uma desolação. Ó, meu irmão e ouvinte, se arrogar justo demais é um perigo. Pessoas que vivem arrogando santificação demais, abra os olhos. Porque viver de maneira justa não é sair por aí aclamando os seus valores, suas virtudes. Você não precisa disso.
Suas virtudes e seus valores serão provados no momento em que você for apertado em justa medida, quando você precisar provar que você é realmente aquilo que você crê ser. Mas quem vive, meus irmãos, arrogando-se demais em justiça, ou conhecedor demais, que sabe tudo, que não precisa de ninguém, vai acabar em desolação, e também em desolação emocional. Vai ficar só, vai ficar sozinho, porque não precisa de ninguém, sabe tudo. Não precisa mais ir à igreja, porque consegue entender a Bíblia sozinho. Não precisa mais de orar, porque você tem uma mente brilhante. Precisa confessar os seus pecados, porque para você, eu já relevo essas coisas. Cuidado, você pode estar neste caminho de destruição, se auto-sabotar. Isso aqui, meu irmão, pode estar na vida de pessoas que já têm anos na ambiência da igreja. Seja justo, repito, mas seja equilibrado. Seja sábio, mas tenha a sabedoria de maneira equilibrada. Isso vai resultar em edificação. Você será edificado. No verso 16, ele falou do problema exagerado da justiça e da sabedoria humana. E no verso 17, ele vai advertir a sua audiência a não serem demasiadamente perversos e também não agirem com tolice. Vejam comigo, acompanhem, verso 17. Não sejais demasiadamente perverso, e nem sejais louco, porque morrerias fora do seu tempo. A expressão aqui, não sejais demasiadamente perverso, não pode ser entendida em hipótese alguma como uma licencinha sórdida que o pregador está concedendo à sua audiência para que eles possam pecar um tantinho assim. E às vezes a gente pensa, irmãos, a gente fica flertando com o pecado e aí a gente peca um tantinho aqui, um tantinho acolá, mas irmãos, não devemos agir assim, nem pensar que isso pode cogitar na vida e na mente de um justo, alguém que foi justificado por Deus. Salomão está aqui advertindo aos seus ouvintes que nenhum de nós podemos incorrer deliberadamente para o pecado. O que é incorrer deliberadamente para o pecado? Cada um de vocês aqui sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe muito bem, se você avançar para certa coisa, você vai pecar, você vai falhar contra Deus, e deliberadamente você faz. Não pode incorrer assim. Isso aqui confronta muitos de nós, que muitas vezes falamos assim: Deus sabe. Errar é humano. Deus sabe, Ele conhece as minhas fraquezas. Não, meu irmão, nada disso. Quem é nascido de Deus, como o apóstolo João diz em sua primeira carta, capítulo 5, 18, não vive pecando. Se você é justificado por Deus e foi restaurado por Deus, você não vive pecando. Você não incorre deliberadamente para o pecado. Então você não foi justificado. Então você não foi salvo, se você vive deliberadamente pecando. Você tem que rever a sua salvação. Você tem que rever a sua confissão. Se você sempre incorre na mesma coisa, e esse pecado já se tornou algo comum para você, você tem que rever. Porque o que foi nascido de novo não vive pecando. Tem gente que gosta de ficar flertando com o pecado. Tem gente aqui que me ouve essa manhã que gosta de viver flertando com o pecado, com o erro. Sabe o que é errado, mas se aproxima do erro, como quem se aproxima da chama, da fogueira. São João está chegando, né? E o exemplo parece que é bem propício. Embora a gente não pule. Ninguém pula fogueira aqui não, né? Mas tem gente que gosta de se aproximar do fogo. Tem gente que se aproxima do pecado. O que vai acontecer? Vai se queimar. Você já foi em uma ala de queimados em uma unidade hospitalar? A coisa lá é feia, meu irmão.
O tratamento é severo. Agora pegue isso que você já tenha visto e multiplique tantas vezes mais, inúmeras vezes mais. Incorrer deliberadamente no pecado é isso, destruição. Salomão está dizendo: não peque. Não peque, meu irmão. E da mesma maneira, não podemos incorrer deliberadamente a insensatez. Como eu não posso ser perverso, eu não posso ser louco, insensato, trocando em miúdos. Não haja com tolice. Não viva uma vida irresponsável. Não viva uma vida imprudente. Porque tem muitos que vivem assim, loucamente, de forma imprudente. Porque a perversidade e a insensatez, aqui na ótica de Salomão, faz com que muitos abreviem seus dias. Veja aí no finalzinho do verso 17. Por que morrerias fora do seu tempo? A ideia aqui no texto é aquele sentimento de morte prematura. Ele falou lá do justo, que dá aquele sentimento de morrer cedo, né? Ele mantém a mesma linha. O perverso, na sua insensatez, ele pode ser levado a consequências graves, inclusive a morte precoce. A ideia aqui é essa. Quem vive em perversão e insensatez pode morrer precocemente. E debaixo do sol a gente tem tantos exemplos assim. O cemitério está cheio de jovens que viveu assim. Cheio de jovens homens, cheio de jovens mulheres que viveram assim. A sepultura, ela nunca se satisfaz de pessoas que vivem assim. Lembrem-se, estão se sabotando, podem morrer precocemente. Morrer fora do tempo, geralmente diz: fulano morreu cedo demais, não é isso? Ah, fulano tão jovem morreu cedo demais. Irmãos, Salomão está usando aqui uma linguagem que nós usamos no cotidiano. Todo mundo fala isso, não fala? Eu já disse isso, você fala isso. Ele está usando uma linguagem para transmitir o senso comum. Até porque nós sabemos muito bem que Deus dirige o destino das pessoas, não é verdade? Que Deus já planejou tudo, que Ele já escreveu tudo. Então, na ótica de Deus, não existe essa coisa de morrer precocemente. Para Deus não existe isso. Morrer precocemente. Porque Deus já definiu o dia de cada um aqui. Você não vai aumentar nem diminuir seu dia. Para a mente de Deus, não existe isso de morrer precocemente. Mas na nossa ótica existe. No nosso pensamento cotidiano, a gente fala isso. A gente diz: fulano morreu cedo demais. Deixou essa vida cedo demais. Viver deliberadamente causa isso. É isso que Salomão quer comunicar. Ele quer dizer que viver na perversidade e na tolice pode causar danos irreparáveis. Veja o verso 18. No verso 18, o pregador espera que sua audiência responda ao que lhe foi transmitido. É o mesmo que eu espero, irmãos, que todos nós venhamos a responder positivamente isso. Ele diz: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retire a mão. Apegue-se ao que Salomão está ensinando a você essa manhã. Viva a vida debaixo do sol com justiça e sabedoria, aborrecendo-se de pecar e sem atitudes insensatas. Doravante, por favor. Talvez seja para você agora um recomeço. Então eu estou usando a expressão doravante. A partir de aqui, procure viver de uma forma equilibrada. Retenhas estas coisas que Salomão está dizendo com equilíbrio, evitando os extremos. Não abra mão dessas virtudes equilibradas. Você precisa desses predicativos para viver uma vida louvável e irrepreensível. Talvez você esteja me ouvindo e de alguma forma você diga: tudo bem, eu sei que eu preciso dessas coisas, pastor.
Eu preciso dessas categorias mesmo, eu quero reter essas virtudes, eu quero me apropriar delas mesmo de verdade, eu não quero abrir mão delas, eu sei que são necessárias para se viver, eu sei que eu preciso delas no meu cotidiano, nessa vida louca, eu sei, mas o problema é este, pastor, justamente esse, o equilíbrio, eu não consigo chegar no equilíbrio. O Senhor está falando essas coisas, eu concordo, mas eu não consigo viver de maneira equilibrada. Como obter o equilíbrio? Porque, meu irmão, sem equilíbrio, essas virtudes vão ser apenas vapor. Apenas serão coisas que não farão sentido nenhum para você. Mas para o nosso consolo, talvez para o consolo seu, que você pensa agora aqui, mais ou menos nessa expressão que eu acabei de dizer, Salomão nos dá o caminho para o equilíbrio. Veja a parte final do verso 18. Ele conclui nos mostrando a chave para o equilíbrio. E o que é a chave para o equilíbrio? A chave para o equilíbrio é o temor ao Senhor. Temer a Deus. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Vive esta vida, e quando sai desta vida, sai ileso. Temer a Deus, meu irmão, é o antídoto para evitar os extremos. Você não sabia? Saiba agora. Tema a Deus e você evitará os extremos. O temor ao Senhor é o antídoto para se viver com sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão disse isso em Provérbios 9:10. Quem teme a Deus ficará ileso da vida da justiça própria, ficará ileso na vida de autossabedoria, sabedoria humana que desemboca para a arrogância. Quem teme a Deus ficará ileso da deliberalidade perversa e ficará ileso da insensatez. São essas as coisas que ele está chamando de tudo isso aqui no final do verso 18. Quando ele disse, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. São essas coisas. A chave para tudo isso é o temor a Deus. Então, nos cabe bem uma pergunta esta manhã. O que é o temor ao Senhor? O que vem a ser o temor ao Senhor? A gente poderia elencar diversas definições para isso. Várias respostas, porém, tem uma definição de C.S. Lewis, que eu quero que em seu clássico, o livro Cristianismo Puro e Simples, você precisa ler este livro antes de morrer. Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Eu quero parafraseá-lo, eu vou trazer uma ideia, não é uma citação direta, estou fazendo uma alusão de algumas coisas que ele fala em um dos seus capítulos deste livro. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Você anote, você precisa comprar esse livro, é baratinho, você precisa ler. O autor é C.S. Lewis, o livro é Cristianismo Puro e Simples. Você não vai morrer sem ler esse livro. Eu vou parafraseá-lo aqui. Ele diz, a ideia, o temor ao Senhor é o temor que nos mantém maravilhados e humildes diante da majestade divina, reconhecendo a nossa pequenez e infinita grandeza de Deus. Temor ao Senhor pode ser sintetizado assim. Essa é a ideia de Lewis, neste livro, neste clássico. Meu irmão, temer a Deus é viver com profundo amor, respeito, é viver em profunda reverência, submissão à sua vontade, é viver a perfeita justiça e infinita sabedoria de Deus. Somente Ele é perfeitamente justo, somente Ele é perfeitamente sábio, é procurar este caminho.
reconhecendo a sua soberania e buscando obedecer os seus mandamentos, que são as suas santas palavras. Essa é a chave de viver em equilíbrio, vida de temor a Deus em uma complexa vida debaixo do sol, que leva e conduz muitos ao desequilíbrio. Temer a Deus, este é o princípio para a vida equilibrada. E somente assim você poderá sair ileso desses seus dias. Eu concluo lendo João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Cristo ama e quer revelar-se a todos aqueles que ele justificou. E viva essa vida, meu irmão, buscando o equilíbrio dessas virtudes, porque este dia se aproxima em que ele estará diante de nós e que nós estaremos diante dele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ensine a viver de maneira equilibrada. E o princípio é temer a Deus. Viver de maneira responsável. Não incorrer, Senhor, para a tolice e a insensatez. Não incorrer deliberadamente para a perversão. Entender, Deus, que a nossa justiça, ela tem valor nos méritos de Cristo, e não nos nossos atos de bondade própria, porque todas as nossas justiças, como diz a tua palavra, são como o trapo de imundície. Que nós venhamos, Senhor, estar vigilantes para não incorrermos no legalismo, no moralismo e em um farisaísmo performático. Nos dê, Senhor, o teu perdão. Dê o teu perdão salvador àqueles que me ouvem aqui essa manhã e que acompanham pela internet, que eles reconheçam seus pecados para que fuja de tal condenação que é o inferno, para que eles sejam salvos, resgatados das chamas. Nos ensine, meu Deus, a viver temendo a Ti nesses dias que são maus. Em nome de Cristo, rogamos todas estas coisas. Amém. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar, irmãos.